e de novo é Natal. Antes de falarmos de literatura, quero lhe desejar um excelente Natal. E mesmo que você não seja cristão, use essa data, né, pelo que tão famosa no mundo todo, para se conectar com as pessoas que você ama. Esqueça a política, a situação econômica sua ou do país, as brigas, as mágoas, e lembre-se mais uma vez do que é que vale a pena nessa vida, né? E o que é que vale a pena? É fazer a felicidade de quem caminha ao nosso lado e a nossa própria felicidade. Acho que às vezes as pessoas têm uma expectativa muito grande com felicidade. Felicidade está nas pequenas coisas. Como sempre, vou trazer um conto de Natal, e esse ano o conto é o Peru de Natal, de Mário de Andrade. Um conto muito famoso que foi publicado no livro Contos Novos em 1943. E como toda obra do Mário já está em domínio público, você consegue baixar o livro todo, Contos Novos, gratuitamente, tá? É difícil você achar só o conto, você vai ter que baixar o livro. Mas, se você preferir escutar o audiobook do conto, eu gravei aqui para o canal, no meu projeto de ter gratuitamente audiobooks de contos e poemas famosos. Então, eu sempre faço o vídeo que eu falo do conto ou do poema e também faço o audiobook. A ideia é ter uma biblioteca gratuita de audiobooks para você. Eu gosto bastante nesse conto, como o Mário de Andrade, a partir de uma tradição bastante comum, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que é comer peru como algo extraordinário, como sendo um prato de festa, como o escritor usa isso para discutir tantas coisas que dizem respeito à família e aos sentimentos e também à felicidade, né? Antes da gente entrar no conto, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dessa tradição que existe de comer peru. Então, da onde ela nasceu, né? O peru, ele é uma ave original da América, e quando ela foi levada para a Europa, ela era muito rara e muito cara, né? Como tudo que é raro, é caro e caro. E aí essa ave caiu no gosto, no paladar de um rei, que é o rei Henrique VIII, rei inglês Henrique VIII. E aí o Henrique VIII começou a servir peru na sua mesa. Então já deu ali um refinamento para o peru, né? Além disso, como ela é uma ave grande, maior que uma galinha, ela era associada à fartura, porque ela conseguia então alimentar muita gente. Então isso ajudou a criar essa fama do peru. Como se não bastasse, o escritor famosíssimo Charles Dickens também ajudou a perpetuar a ideia do peru na ceia de Natal ao escrever seu conto chamado Conto de Natal, em 1843, no qual o personagem do avarento Scrooge presenteia um funcionário com um peru. Conta a lenda que o peru também era um dos pratos prediletos, favoritos do escritor. Eu tenho este conto aqui em vídeo, eu não tenho um audiobook, mas eu tenho vídeo falando, eu vou deixar na descrição. Então, no nosso conto de hoje, do Mário de Andrade, toda vez que tinha peru na casa do narrador protagonista, chamado Juca, era somente em dia de festa, em ocasiões raras, e mais era para as visitas do que para a sua família.
O Juca comenta que a sua mãe e a sua tia, nesses dias dessas festas, elas se matavam de trabalhar, mas elas só comiam os restos, o que sobrava do peru, depois que ele tinha sido devorado pelas visitas, né? Então, isso acontece muito, né? A gente vê muito isso acontecer em família. A família do Juca era uma família comum, o pai, a mãe, uma tia solteira que morava com eles e 3 filhos. Esse mesmo narrador protagonista, ele descreve a sua família dizendo que era, abre aspas, gente honesta, sem crimes, sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Fecha aspas. Então, não era ali nenhuma família muito disfuncional. Entretanto, na história, o pai, que havia morrido há poucos meses, era retratado pelo Juca, pelo narrador protagonista, como uma figura sombria, uma figura pesada, incapaz de deixar filhos e esposa à vontade, e incapaz de gozar a vida nas suas pequenas coisas, como tomar um vinho bom, passear nas férias para uma estação de águas ou mesmo servir peru na ceia de Natal, tá? Então tudo isso o pai não fazia, não deixava ninguém fazer. Juca, percebendo que o luto ele ia se enraizando na família, ele resolve fazer o que ele chama de uma de suas loucuras, mas que na verdade era algo muito simples. Ele teve a ideia e comunicou a todos da família que ele queria comer peru no Natal. A família estranhou, né, aquela extravagância, era uma extravagância. A tia e a mãe dele ainda falaram que eles estavam de luto pela morte do pai, que eles não podiam convidar ninguém. Ao que o Juca retruca, que não era mesmo para convidar ninguém. O peru não era para os outros, o peru era apenas para eles, né? E para eles 5 ali. E ainda ele comenta que era também para comprar cerveja, porque ele sabia que a sua mãe gostava muito de cerveja, né? E nem sempre ela tinha tomado cerveja na vida. Depois de um certo estranhamento, a família acabou gostando da ideia do peru e da cerveja. O peru foi comprado e servido na ceia. Juca fez questão de fazer o prato da mãe. A mãe finalmente comeu as melhores partes do peru. Comeu o peru como se devia e não apenas os restos. E essa coisa tão simples, né, deixou a mãe completamente emocionada com aquele gesto do filho, tá? Eu gosto bastante de um trecho em que o Juca diz, abre aspas, aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. Fecha aspas. Olha que bonito isso, né? Então, aquela harmonia ali, ele conseguia enxergar como um milagre. Entretanto, à medida que eles iam ficando felizes, a lembrança do pai morto voltou e ia ficando mais presente, né? Como uma culpa por eles estarem se sentindo felizes. Era como se os dois mortos, ele fala isso no conto, o pai e o peru, lutassem um contra o outro para dominar os corações. Como se o passado, representado pela memória do pai, fosse uma ameaça
ao futuro representado pela felicidade proporcionada pelo peru. Gente, esse conto é muito original e eu acredito que é particularmente genial, muito bom mesmo, porque é a partir de algo muito simples, que é uma ceia de Natal numa família simples. Então é uma ceia um pouco melhor, né? Tantas coisas do cotidiano de uma família comum. Então esse conto, ele nos faz refletir, e até mesmo esse estranhamento que a gente faz, né, do que deixar o que é melhor somente para quando a gente recebe as visitas. O melhor prato, o melhor copo, o talher mais bonito, enquanto no dia a dia a gente se contenta com aquele talher feinho, com aquele prato quebrado, né? Como se nós não merecêssemos o melhor. O Peru de Natal é um conto curto que você lê muito rapidamente, ou, como eu falei, você escuta aqui no canal em forma de audiobook, mas eu quero que sempre que você pense nessa história como um bom presságio para um novo ano que vai se iniciar, né? E como é importante a gente pensar na felicidade pequenininha, na simplicidade do dia a dia. Então, use sua melhor roupa, sua melhor louça, vista aquilo que você quiser, usufrua de tudo que você tem de bom, porque ninguém, gente, ninguém merece mais do que você ou seus amigos e familiares mais próximos que você tanto gosta. Então, viva a felicidade do cotidiano, porque a vida é curta demais para deixarmos para depois. A gente morre e fica a louça, fica a roupa, fica tudo aí para outras pessoas. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Feliz Natal!